beleza? No vídeo de hoje ensinarei 4 passos para fazer um background animado no Power BI sem a utilização de GIFs. Como vocês podem ver, deixa eu colocar primeiro aqui em tela cheia. Vocês podem ver, ó, a imagem fica movimentando no fundo e não é GIF. Coloquei um frufru aqui também, tá? Mas o foco do vídeo de hoje é referente ao background. Esse tutorial é referente a uma dúvida de uma das inscritas, Samira. Esta dúvida dela, ela deixou nos comentários. Uhul, esse canal promete, parabéns, com certeza será sucesso. Valeu, Samira, brigadão aí pelo feedback. Certa vez você apresentou um trabalho utilizando background com uma animação. Tentei criar um igual com GIF e não ficou tão bom quanto ao seu. Você poderia explicar como fez? Se não for, perdi muito. É possível fazer algo relacionado à fotografia para me dar um insight a um projeto que estou fazendo? Com certeza, Samira. Achei uma dúvida muito bacana e por conta disso eu coloquei como tutorial de hoje. Eu vejo muitas pessoas utilizando GIF, mas será que GIF é a melhor maneira? Será que é mais performático? Vamos ver hoje no tutorial, beleza? Valeu! Primeiro passo que vocês devem fazer é salvar uma imagem e levar para dentro do PowerPoint, do Figma, do Illustrator, da ferramenta de edição, nesse caso não importa. Eu estarei utilizando o PowerPoint e simples, tá? Vim no Google, coloquei aqui fotografia de imagem, cliquei em uma, salvei e levei para dentro do PowerPoint. Simples, tá? O próximo passo, a gente precisa salvar essa imagem em formato de SVG. Tá? Para quem não sabe, SVG é uma imagem vetorial gráfica e ela é muito boa porque ela utiliza códigos, números, e a gente consegue manipular esses números lá dentro do Power BI. Tá bom? E a principal diferença das imagens convencionais, que a grande maioria usa, que é JPEG, PNG, é porque a SVG não perde a qualidade. Tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Essa imagem aqui do logo é em JPEG e essa é em SVG. Olha a diferença. Quando eu aumento essa imagem aqui, olha como ela perde totalmente a qualidade. Já a SVG permanece intacta. Tá bom? Por quê? Ela é utilizada código para fazer esse desenho. Tá bom? Então, assim, independente se a imagem tiver 2x2, ela for do tamanho de 25 prédios, ela jamais vai perder a qualidade. Tá? Então, assim, por isso que eu adoro trabalhar com SVG. Então, para salvar, a gente clica na imagem aqui. Eu dou um atalho aqui no teclado, que é o F12. Vou escolher aqui a área de trabalho e colocar essa opção aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Elementos gráficos vetoriais. Vou colocar aqui background. BG SVG. Tem uns toques aqui, coloquei tudo maiúsculo, vai tudo maiúsculo também. E salva. Apenas este slide. Tá bom? Só para eu salvar. Ele deu uma mensagem aqui se eu queria salvar os 2 slides, não, somente esse. Vamos para a nossa área de trabalho. Está aqui. Nosso SVG. Então, vamos para a terceira parte, que é a inserção do código da animação dentro da imagem. Vamos abrir ela e ver o que aconteceu. Ela continua fixa, porque vamos precisar mexer no código que foi gerado essa imagem. Como que a gente faz isso? Com o editor de texto, que no meu caso eu utilizo muito Sublime, outras pessoas têm mais familiaridade com Notepad++, porém neste exemplo eu estarei utilizando o bloco de notas, que acredito que a maioria das pessoas estarão utilizando ele também. Então, para facilitar o entendimento do tutorial, tá, estarei utilizando ele. Vamos fechar a imagem, depois abriremos ela novamente com a animação feita. Então, botão direito do mouse, abrir com o bloco de notas. Se não aparecer para você, venha escolher outro aplicativo, depois mais aplicativos e aí você seleciona o bloco de notas. Abriu a imagem, vai gerar todo o código SVG. Não se assustem, ele é um monstro, não precisam entender por agora.
A única coisa que eu preciso que vocês façam, deixa eu dar um zoom aqui. Sinal de menor e SVG, você posicione o mouse nele e dá um Enter, só para fazer uma quebra de linha. Não é obrigatório, porém ficará mais fácil para fazer a indentação e colocar o código para animar a imagem. Tá? Feito isso, a gente vai para o final da imagem. Vou colocar aqui na barra de rolagem e vou localizar o sinal de menor barra SVG. Antes do sinal de maior, eu vou dar um Enter. Isso aqui é só para eu escrever aqui style. Então a gente fecha, coloca o sinal de menor, escreve style, sinal de maior, dá um Enter, sinal de menor de novo, barra style, sinal de maior. Não se preocupem o que é esse sinal de maior, sinal de menor. Isso aqui a gente isso aqui a gente chama de tags ou tags. E para que significa isso? Dentro da tag style ou dentro de outras tags, a gente escreve um bloco de comando que vai realizar determinada ação. Neste caso, é a animação. A gente colocará aqui, ó, @keyframes. Não precisa copiar. A gente vai em um site onde ele vai gerar esse keyframes para nós, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, esse keyframes é um comando que vai fazer a imagem animar. Então, deixa eu apagar o keyframes, vou deixar somente as tags style, a tag style. E vamos para o Google, o famoso nosso pai Google. Colocar o site, opa, já apareceu aqui para mim, Animista.net, tá bom? Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo. É o primeiro site aqui, ó, Animista CSS Animations on Demand. A gente foi renderizado para o site. Clique aqui no Try Me. Então, ele, por padrão, por default, vem aqui no Basic. Vamos para o Background. É onde, tá vendo? Ele aqui dá o exemplo das animações. Aqui tem as animações. Ó. Vamos deixar selecionada a primeira mesmo. Top. E aqui tem os comandos. Aqui do lado, ó, tem os comandos. Deixa eu só selecionar aqui. Ó, tem os comandos das animações, as propriedades que a gente pode alterar das animações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Cover Image é uma imagem que a gente vai fazer a animação. A duração da imagem, a duração da animação, tá bom? O Time Function é como que a animação ocorre. Por exemplo, Easy Out, tem o Easy In, tem o Linear. Então, por exemplo, Easy Out, a animação ela começa devagar e termina rápido. O Easy In é ao contrário, ela começa rápido e termina devagar. Eu sempre me confundo entre Easy In e Easy Out, mas é assim, uma começa devagar e a animação termina mais lenta. Daqui a pouco eu vou mostrar uma aplicação aqui dela na prática. A gente tem a interação, tá? Quantas vezes a animação ocorre, e aqui a direção, tá bom? Esse both aqui a gente não vai se preocupar com ele agora e nem o delay. Então vamos lá entender um pouquinho. A duração da imagem. Então vamos lá, o duration. A gente altera, vamos colocar aqui 2 segundos e dar um enter, ou clique. Pronto, a animação ocorreu em 2 segundos. Agora vamos para aquele caso lá do Easy In e Easy Out. Ó, eu vou colocar linear. Percebam que a animação ocorre, né? O tempo dela é proporcional do início até o fim. Olha só o Easy In. Ela começa devagar, tá vendo que ela dá uma acelerada no final? Vou colocar o Easy Out, ó, ela começa rápido e termina devagar. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu costumo deixar no linear, tá bom? Aqui é a interação. Quantas vezes ocorre a animação? Vamos colocar duas vezes? E ver? Ó, 1, 2. Tem uma coisinha chata que ela faz, que eu não curto. Ó, ela começa a animação, ela dá um pulo, vai lá para o início. Então, eu não gosto desse pulo que ela dá. A gente pode contornar
aqui na direção colocar um alternate. A animação ocorre e volta. Ocorre e volta, tá bom? E ao invés de 3 vezes eu posso deixar infinito. Assim, ó. 2 segundos eu acho muito rápido. Eu vou colocar, eu prefiro essa animação mais lenta para não atrapalhar lá no Power BI. Atrapalhar assim o entendimento, né? Para não atrapalhar o contraste da capa de fundo. Então deixa isso aqui, ó. Vou colocar 10 segundos. Vocês escolham o tempo que vocês acharem melhor, se vocês querem animação alternada ou não, tá bom? Eu vou deixar nesse padrão aqui. Duração de 10 segundos, delay 0, infinito, direction, alternate. Agora, a gente vem aqui, ó, para gerar o código, tá bom? A gente precisa clicar aqui. Então, ó, Generate Code. A gente clica. Ó, por padrão, ele vem marcado esse auto prefixer. Eu vou desmarcar, tá bom? Assim, ó. Pode ser que no seu caso venha com minify marcado. Desmarquem, tá bom? Não vai alterar em nada. Porém, né, a indentação fica melhor sem nada marcado. Mas aí é gosto pessoal, tá bom? Vou copiar. Tá? Clicar aqui Copy Class. Volto para o bloco de notas que foi gerado o arquivo. Dentro da tag Style, eu colo. Feito isso, a gente volta para o site. Agora o Keyframes, que é o que realmente faz a animação ocorrer. Tá? Copiei. Vou dar um zoom aqui. E entre um style e outro, eu vou colar. Ó, isso que vem com asterisco é somente comentários, você pode apagar. O que importa mesmo é do arroba para frente. Tá? Feito isso, não terminou ainda. Tá? Eu preciso que vocês copiem esse código aqui sem o ponto. Tá? Ó, o kburn stop, eu preciso que vocês copiem, não copiem um ponto e vamos voltar lá para o início do SVG, aqui do bloco de notas, tá bom? Ó pessoal, o cachorro do vizinho tá latindo aí, eu já parei o vídeo umas 3, 4 vezes, mas não resolveu, tá? Então, como eu tô com o tempo apertado, então me desculpem aí o latido do cachorro de fundo, tá? Então o vídeo vai continuar assim mesmo. Então voltamos, a gente copiou aquele kburn stop, então eu preciso que vocês escrevam aí, ó, depois do SVG, class igual, abre aspas, cola aquele código e fecha, tá bom? Com isso, se eu fechar e salvar, a animação estará pronta. Porém, vamos recapitular o que a gente fez. A gente abriu o código SVG. No SVG aqui, a gente deu um Enter para fazer a indentação, tá bom? Fomos até o final, localizamos esse sinal de menor barra SVG, demos um Enter para fazer uma quebra de linha e escrevemos a tag Style. Feito isso, fomos lá no site do Animanistas, escolhemos a animação de background, copiamos o código da animação e colamos entre as tags styles. Feito isso, a gente pegou esse kburn stop sem o ponto, copiamos, tá? E fomos até o início do código do SVG, tá bom? Escrevemos, aqui ó, criamos, né, uma classe com um prefixo class igual aspas kburn stop, que é o que a gente copiou, e fechamos aspas. Feito isso, a animação está pronta. Vou fechar, vou salvar. E agora, se abrirmos ela, percebe que vai ocorrer a animação. Tá bom? Prontinho. Agora aquele exemplo, Jefferson, eu não quero com 2 segundos, eu não quero com 10 segundos, eu achei que ficou ruim com 5 segundos, com 10, então agora é fácil.
você pode clicar na imagem, abrir com o bloco de notas. Não tem a necessidade, tá? Se preferir, você pode ir lá no site, escolher a animação, copiar o código e colar. Porém, quando a gente já tem um bom entendimento do código, a gente percebe aqui, ó, que a animação, o que está determinando é isso aqui, ó, 10 segundos. Tá vendo? 10 segundos eu posso colocar 5 aqui, ou vamos supor aqui, eu vou colocar 2. Linear, aqui ele está infinite. O alternate, tá bom? Eu posso fazer todas as alterações da propriedade aqui. Quer ver? Eu coloquei 2 segundos, vamos ver como ficou? Fechei. Salvar. Ó, abri. Ó, você percebe que ela está ocorrendo mais rápido. Tá bom? Então eu vou alterar novamente, ó, abrir com bloco de notas e vou colocar 10. 10 segundos, para ficar uma animação mais lenta. Então está carregando. Vou colocar aqui 10 segundos. Salvo. Vamos para o nosso quarto e último passo, que é importar o arquivo SVG, que a gente fez toda a manipulação para dentro do Power BI. Então, em segundo plano da página, a gente clica aqui em adicionar imagem, BG SVG. O meu já está em 0%, mas o de vocês é bem provável que estarão em 100%. Então é só reduzir a transparência para 0. E aqui o ajuste da imagem, ao invés de normal, eu costumo deixar ajuste. Prontinho, está feito o background animado. Porém, não paramos por aqui. Eu quero mostrar o motivo, além de ter do SVG ter uma qualidade melhor, ele também tem uma performance melhor do que GIF. Eu vou mostrar isso agora. Então, o que a Samira fez? Deixa eu abrir aqui um PowerPoint da nossa imagem. Ela veio na imagem, tá bom? Ela veio aqui em animações, ela clicou aqui em aumentar. Ela veio aqui em arquivo, exportar, criar um GIF animado, criar GIF. E olha só, tamanho médio, tá? Não vou nem colocar tamanho grande. Deixa eu fechar aqui. O GIF está aqui. Porém, olha só, vou trazer esse GIF aqui para dentro do Power BI. Adicionar imagem, GIF background. Olha a diferença. Como fica rápido, sei. Eu acho que fica estranho. Olha a qualidade da imagem, como fica bem melhor. Sem contar que a gente não consegue manipular a animação de um GIF, tá bom? Diferente do SVG. Porém, além disso, olha só o tamanho do arquivo em GIF. 6,37 MB. Olha o do tamanho do SVG. Então, além da qualidade da imagem, além de conseguir fazer toda a manipulação, ele ainda tem um tamanho referente ao GIF muito menor. Então, é por isso, pessoal, eu prefiro 1000 vezes utilizar o SVG. A princípio parece que é complicado, porém com a prática do dia a dia fica muito mais simples, além de ganhar performance. Por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários, que será um prazer poder ajudar. Estão todas as minhas redes sociais aqui, se quiser bater um papo por lá também, será um prazer. Aproveito e peço para que vocês curtem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, para que o canal possa ter mais relevância e que eu possa estar contribuindo para ajudar mais pessoas possível, tá bom? Valeu!